Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas vou deixar relatado aqui um assunto, abordar, né? Na verdade, um assunto que não está me agradando muito, mas eu preciso enfrentar e eu tenho certeza que isso vai servir não só para mim, mas como para muitas pessoas que têm uma empresa, uma microempresa, uma empresa pequena, porque há grandes diferenças, né? Então, gente, minha ex-funcionária colocou a minha escola na justiça, né? É, eu tinha uma escola, isso vai ser assunto para um outro vídeo, né? Eu tinha uma escola, depois eu vou explicar por quê, porque eu tinha, né? E o que que acontece? Eu fechei essa escola. E como sempre, né, a gente divulga no final do ano, assim, quem tá precisando de trabalho, que não sei o quê. E aí a gente coloca lá nas redes sociais, coloca em grupos, aquela coisa toda. Ou seja, nenhum empreendedor vai até a pessoa, né, que quer trabalhar, vai até a pessoa e coloca uma faca no pescoço da pessoa para ela estar trabalhando com você, né? Então, assim, a minha escola é de porte pequeno, né? E por ela ser de porte pequeno e o local onde a gente mora também, que não é muito legal, é, a gente não tem como assinar carteira e nem dar passagem. Então eu deixo isso bem visível, né? É, para que todos possam entender no meu comunicado, né? Quando eu chamo alguém para trabalhar, eu deixo isso bem claro que a gente não assina carteira, que a gente não consegue pagar o piso, que a gente não paga passagem e que a gente também dá preferência às pessoas. Eu acho que toda empresa agora tá assim, né, gente? A gente faz contrato, faz uma entrevista com a pessoa, na qual ela concorda com tudo, né? Tá precisando, né? Então concorda com tudo. E aí depois a gente pede para enviar o currículo, muitas pessoas procuram o seu estabelecimento e enviam o currículo para saber se está precisando de trabalho. E aí, essa pessoa, a gente analisa o currículo dessa pessoa e se nos interessarmos, a gente chama, né? E começa a seleção. E só que acontece, gente, a minha escola é legalizada, é registrada, são 18 anos de escola, é, ninguém sabe nosso trajeto, como começou, né, até chegar aonde a gente chegou. Então muitas pessoas olham para onde você está, não o que você passou, até estar ali naquele lugar, né? É, Nossa escola, ela é uma escola pequena, tá? Onde eu tenho um registro da criança de maternal, né? Maternal 2 que é de 3 anos, até o quinto ano. E eu comecei com essa escola, se eu não me engano, em 2008. E o registro foi em 2013. E eu fiquei 18 anos com essa escola, né? Depois que veio a pandemia, antes da pandemia eu tinha muito aluno, muito aluno. Depois da pandemia, foi caindo, foi caindo, foi caindo, a gente ficou praticamente 2 anos parados. E aí é, a gente teve uma queda muito grande de aluno, na qual ficou muito mais complicado de você conseguir manter o funcionário, né? Assinar carteira, pagar os direitos deles, né? Que são os direitos legais, né? Pela legislação. Só, gente, que tem pessoas que elas entram no seu estabelecimento de trabalho, onde você dá oportunidade, aonde você dá o crescimento, aonde você dá oportunidade. Eu geralmente pago cursos, né? Ah, precisa de balé.
Ah, eu conheço professora de balé, eu já paguei curso para se formar em balé, né? E aí, assim, o dia que tá chovendo, tá muito sol, eu ofereço a passagem, né? Se tem meio período, não pode almoçar na escola, tem que almoçar antes, né? Porque senão eles colocam tudo lá. É como se a gente. É, como é que eu vou explicar? Como se a gente colocasse, proibisse eles de almoçar. E na verdade não é isso, né? Tem regras. Se você trabalha meio período, você vai ter só o lanche da tarde. Se você trabalha período integral, vamos botar assim, né? De manhã e de tarde, aí você tem o lanche da manhã, você pode trazer, você tem o direito ao seu almoço, seu horário, então você tem o direito ao seu lanche, né? Que é 15 minutos de lanche e 1 hora de almoço para o descanso, né? Só, gente, que eu vou te falar uma coisa. Tem gente que entra no seu estabelecimento de trabalho para bagunçar o seu coreto. Você senta, faz a entrevista, né? A pessoa concorda com tudo, assina aquela coisa toda, beleza. Então, gente, vou deixar uma coisa bem clara. Hoje em dia, as pessoas não querem trabalhar, principalmente os jovens, né? Eu dou muita preferência às pessoas mais jovens, por quê? Porque quando ela sai do curso que fez, né, do formação de professores, sai com a cabeça fresca, cheia de ideias, né, bastante motivado para poder trabalhar, aquela coisa toda. E a gente acaba desmerecendo as pessoas mais velhas, né? Por quê? Porque tem manias, não aceita muita coisa que você fala, então assim fica complicado. E aí, o que que acontece? O que eu acho que é muito complicado, muito ruim, é você sentar. Eu me sinto muito desapontada com isso. É você sentar com a pessoa, você conversar, você colocar, né, o que você pode e o que você não pode fazer dentro da empresa para a pessoa, o que você oferece, no caso, o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer. E a pessoa olhar para sua cara simplesmente e falar: "Não, tá tudo bem, eu entendo, tá ótimo para mim, estou precisando muito trabalhar". E você dá aquela oportunidade para aquela pessoa. E aí a pessoa quando sai, gente, mete você em cada furada e a gente não sabe com quem tá lidando. São pessoas que te abraçam, te acolhem, te beijam, né? Te dá carinho, te dá conforto, porque o nosso trabalho é como se fosse a nossa segunda casa, a nossa segunda família, né? Entende? Mesmo sendo meio período. Mas aí a pessoa ela já entra com aquela maldade que você nem sabe que aquela pessoa tá com aquela maldade no coração e aquele pensamento de prejudicar o próximo. E o que que acontece? É, Essa professora me colocou na justiça, né? Ela me colocou na justiça. é, Amanhã vai ser audiência. Foram 2 vezes eu cheguei a receber a notificação jogada na frente, no chão, assim, da frente da escola, né? Não veio ninguém aqui para poder eu estar assinando documento nenhum. Depois eu respondi, eu respondi não. Eu recebi por via WhatsApp, né? E hoje em dia, por causa dos locais serem, assim, às vezes perigosos, essas coisas assim, eles enviam por meio eletrônico. E isso é totalmente aceito, né? Então, gente, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, a audiência é amanhã. Não estou nervosa, eu estou chateada, né, com tudo isso, porque a gente conversa tudo com a pessoa aceita tudo que você fala, a pessoa concorda com tudo, assina o que você fala, aí o que que você faz? Ele vai lá, sai do trabalho, já com a mente já premeditada de bagunçar com a sua vida, e aí ele te coloca na justiça. E o advogado não quer perder os honorários dele, né? Que foi o que chegou no meu ouvido. Então, não quer perder os honorários dele. Então, o que, que ele acaba fazendo? Induzindo ela a não, porque não assinou carteira, porque não pagou passagem, porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque não fez aquilo outro. E começa a induzir a pessoa. Só, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês tiverem que arrumar um emprego, valorize. Valorize o trabalho de vocês. Sabe por quê? Porque a gente luta, ninguém vê com os olhos de empreendedor, né?
Eles veem com os olhos de funcionário. E você vê com os olhos de funcionário é muito fácil, né? Você vê aquela quantidade de alunos. Não, tem X de alunos, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar na justiça, porque a dona tá ganhando horrores, né? E não é bem assim, gente. Se a gente tem 100 alunos, 50 pagam, os outros 50 não pagam. E assim, eu acho que todo estabelecimento de escola passa por essa situação, né? Então, gente, é isso. A audiência é amanhã, 1h30 da tarde. Vou voltar aqui para relatar o que aconteceu. Provavelmente, eu sei que eu vou perder por causa de carteira assinada, FGTS, essas coisas todas aí que juiz não quer saber o que foi conversado, que a pessoa foi lá por conta própria conversar com você, que a pessoa foi lá e a dona da escola colocou tudo que acontece, né, as condições, né, aquela coisa toda. Então, assim, eles não querem saber. Essa é a nossa lei, né, que não deixa a gente se expressar. Eles pedem testemunhas, mas a testemunha eles não escutam. Eles não escutam nem a gente. O nosso advogado que faz a nossa defesa, tá? E coloca lá. Mas, de todo caso, gente, vou te falar, se for para você entrar num trabalho já com a mente de prejudicar aquela pessoa que está trabalhando, sai, nem começa. Você sabe por quê? Porque a gente passa por cada perrengue dentro da escola que ninguém está no nosso lugar. Eu já passei madrugadas pintando escola, reformando escola. Todo ano é a mesma coisa, entendeu? Então ninguém sabe o aperto que a gente passa, os gastos que a gente tem. Então eu estava trocando 6 por meia dúzia, né? E agora? Eu sei que eu vou perder. Como é que eu vou pagar essa menina, né? Mas eu estou confiante a Deus. Eu entreguei tudo, tudo da minha vida para Ele. Minha escola está fechada, o estabelecimento está fechado. Estou sem trabalho, sem dinheiro, um processo nas costas, né? Nunca deixei de trabalhar. Eu trabalho desde meus 11 anos de idade. E tem um advogado que tá vendo a minha causa, é uma pessoa maravilhosa, tá? Se ele permitir, depois eu deixo o contato dele, né? Para vocês, quem quiser. É uma pessoa muito bacana. Já tá com a gente há muitos anos, né? É um verdadeiro amigo. Ele, a esposa dele também é advogada. Então, se eles me permitirem, eu vou conversar com eles e deixo aqui o contato para vocês, né? Que no caso dele é caso trabalhista. Então, gente, é isso. Vamos ver. Amanhã vai ser online, tá? Não vai ser presencial. Eu estou tranquila, mas bem chateada com toda essa situação. E amanhã eu volto para poder dar um parecer para vocês do que aconteceu, tá? Desde já, um beijão, não deixe de assistir, deixe muito like, e deixe muito like, deixa comentários do que vocês acham. As pequenas empresas podem deixar comentários para mim, eu vou tentar responder todo mundo. E é isso, gente. Beijinho, até amanhã. Vamos ver o que vai dar. Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje é outro dia, chegou o dia da audiência, como eu tinha falado, né, ontem. E a audiência vai ser 1h30, vai ser online e tá quase na hora, né? Eu vou estar gravando aqui pra vocês, não vou estar expondo ninguém, tá bom? Os documentos, ó, estão todos aqui, né? O que eu posso provar. Estão todos aqui. E vamos ver o final dessa questão aí, né? Da gente relatar
essas coisas aí que acontecem, né, com pequenas empresas, tá bom? Vamos lá então. Vou ligar aqui meu outro telefone para poder. Esse aqui era até o telefone da escola, né? Para poder tá vendo o que vai dar aí o final desse processo, tá bom? Gente, entrei no aplicativo aqui. Agora eu vou esperar entrar, né, na sala de reunião. Daqui a pouco o meu advogado me chama. E aí começa o julgamento. Chato, né? Mas bola pra frente. É isso que importa, né? O restante, o que não tem jeito é pra morte. O restante tem jeito. Vamos lá, vamos aguardar. Olá, gente. Então, eu voltei aqui para relatar sobre o assunto da questão da justiça, né? O que acontece? Como eu falei, eu perdi a causa, tá? Mas de qualquer forma eu ia perder mesmo, porque o juiz ele entende a questão da carteira que não foi assinada, né? Então, gente, assim, na verdade, eu demorei muito para voltar aqui para fazer esse vídeo porque eu fiquei muito chateada, muito, muito, muito chateada mesmo, porque como eu comentei, né, anteriormente, a gente conversa tanto com as pessoas, a gente fala tanto, a gente pede, né? A gente tem no próprio, na própria defesa dessa pessoa, tá lá escrito que eu não pago a passagem e tá tudo, e ela botou, tá tudo bem, não, eu já entendi que não sei o que, cara, e depois fazer isso, sabe? Como eu expliquei também anteriormente, o outro, a gente, antes da pandemia, a gente tinha bastante aluno, e aí eu tava começando a colocar essas coisas, né, em ordem, em prática, né, assinar de um por um, porque é complicado você assinar uma carteira, a carteira de um profissional equivale a duas pessoas, né, dentro da empresa. E aí veio a pandemia, a gente, olha, arrasou com a vida da gente, né, e a gente tenta falar, né, com as pessoas não estão nem aí pra você. Parece que o coração endureceu, sabe? Parece que o amor, né, não tem mais, não tem. Eu não sei o que aconteceu depois da pandemia, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu tive muitos problemas, né, até mesmo em questão de saúde. É chato eu tá aqui, mas desempregada, né? Não estou aqui me vitimizando, desempregada, é, cheia de conta para pagar, meu marido que tá me ajudando. E essas pessoas, elas não pensam, tá? Eu vou falar, eu fui eu tô fazendo esse vídeo bem depois do carnaval, tá? Essa finalização. E
das pessoas da família dessa menina ficou me acompanhando, né? O que eu tava fazendo, o que eu não tava fazendo. Gente, eu viajei, sim, já tava com tudo planejado, não passo carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Mas assim, eu aproveitei, me diverti, mas eu tenho. A minha cabeça não tava legal, sabe? Minha cabeça não tava legal. Eram momentos de alegria, mais momentos de angústia, né? De saber como que eu ia fazer. E poucos momentos de alegria. Mas assim mesmo, né? Eu, assim, não excluía, não fiz nada, sabe? Porque não é da minha índole ser ruim com as pessoas, né? Mesmo me ocasionando algo muito ruim, mesmo me ocasionando algo que vai prejudicar a minha vida financeira, né? E as pessoas pensem direitinho antes de colocar na justiça, né? Sabe por quê, gente? Põe uma empresa grande na justiça. Por que não coloca uma empresa grande? Coloca uma empresa pequena, né? Uma empresa que antes da pandemia eu tinha mais de 120 alunos, vamos botar aí, né? Tinha turno da manhã, tinha turno da tarde, e depois da pandemia eu tinha, se chegasse a 42, 45 alunos, era muita coisa. Então, gente, eu tive que juntar a turma, sabe? Juntar série, uma coisa chata, porque é constrangedor pra gente, né? A gente tá lá no alto, conseguindo se levantar, e daqui a pouco a gente tem aquela queda, né? Que foi da pandemia. Todo mundo, muitas escolas fecharam. Eu ainda insisti nessa questão, mas, gente, não deu certo e eu tive que fechar a escola, né? Por situações financeiras, por situações emocionais, por situações de professores que não estavam nem aí para o trabalho, né? Então, eu estava tendo muito estresse, trocando realmente 6 por meia dúzia, como eu disse também anteriormente. E essas pessoas, gente, olha só, vou falar uma coisa, não querem trabalhar, querem prejudicar, querem entrar no seu estabelecimento de trabalho e bagunçar mesmo o que você tanto correu para construir, para tentar levar aquilo ali adiante, né? Noites sem dormir, dores de cabeça, né? Estresse com documento, estresse com. Ai, gente, é muita burocracia mesmo. Onde eu já estava cansada, né? Cansada de tudo e de muitas coisas, tá? E essas pessoas que colocam os outros na justiça, lembra que um dia você vai trabalhar, que um dia você pode não conseguir mais trabalho por causa disso, porque o seu nome fica sem você saber ter ciência, seu nome suja, tá? Porque se você for comprar uma casa, um imóvel, né? For comprar um carro, for comprar alguma coisa, tá lá o seu CPF, né? E tem lugares que não aceitam, né? Então você se suja por pouco. Quando a gente se suja por muito, né? Que aí você vai dar aquele levante na sua vida e vai prosperar, entendeu? Agora você tirar dinheiro de uma empresa pequena, de uma empresa que você vai pagar advogado, vai ficar, cara, dá até vontade de rir da cara da pessoa. E vai dividir o seu dinheiro com uma outra pessoa. Cara, você tá de parabéns em colocar a empresa na justiça. Vou falar de todo o coração. Tá de parabéns mesmo. Porque a pessoa tem mente pequena, tá? Uma pessoa assim tem mente pequena. Não tô com raiva, não. Tô chateada. Chateada, né? Pelo fato de ter conversado, pelo fato de ter colocado os pingos nos is, pelo fato da pessoa ter aceitado tudo, pelo fato da pessoa ter assinado o contrato, pelo fato da pessoa de eu sempre tratar todo mundo muito bem, pelo fato de eu defender os meus professores, né?
pelo fato de muita coisa que eu fiz, pelo fato de eu me abrir com as pessoas, pelo fato de eu. Gente, muita coisa. Pelo fato de eu ser o que eu sou, que nos últimos meses eu não estava sendo mais, eu não estava me reconhecendo como Flávia, né? Eu não estava me reconhecendo, tá? Eu estava totalmente alterada, eu estava totalmente estressada e, e esse assunto também do meu estresse tem um nome, né? Mas vai ficar para um outro vídeo também. Mas, gente, pensa direitinho, tá? Antes de colocar uma empresa na justiça, antes de você fazer essa besteira na sua vida. E outra coisa, donos de empresa, mesmo que seja grande, pequena, o que for, tá? Tenham cuidado ao colocar essas pessoas dentro da sua empresa. Infelizmente, a gente não tem como ver, a gente não tem como saber. Mas cautela, a gente tem como se proteger, sim, a gente tem. Mas no estado emocional que eu estava, eu não estava nem me protegendo. Quanto mais tentar proteger a minha empresa, tá, gente? Então é isso, tá? Fiquem com Deus. E, gente, eu tô meia sem palavras. Muito triste, né? O que aconteceu, mas não estou aqui me vitimizando, não estou aqui me colocando como coitada, porque isso não como eu vou explicar. Isso não acontece só comigo, acontece com a maioria das empresas, de 100% das empresas, 90%, 99% das empresas acontecem isso. Mas quem colocar na justiça, pensa direitinho, tá? Pra você ganhar um dinheiro legal, bota uma empresa grande na justiça, não bota pequena não. Ou, aliás, não faça isso com ninguém, porque se fizer algo com você, você também não vai gostar, entendeu? Então isso é como mexer com o seu ego, seu emocional. Então assim, não mexe com o emocional de ninguém não, tá? Porque a gente tem o nosso também e um dia Deus vai cobrar. E a mão de Deus, ela é pesada. E quando ela pesa, ele não tem pena não, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado pelo apoio. Obrigada. Quem estava ciente na época, né? Pelo carinho, pelas palavras de afeto, por tentar me ajudar, né? E é isso. Até breve.